Tudo bem, pessoal? Eu vim aqui falar com vocês uma coisa completamente diferente do assunto que a gente vem falando, que é o Eneagrama. Mas assim, de vez em quando, algo nos visita, né? E a gente tem que olhar para aquilo e começar a tentar entender, né? A gente tem dificuldade e geralmente, quando isso chega para mim, eu sinto uma enorme necessidade de compartilhar, principalmente com a minha família, né? Com meu marido, com meus filhos, com a minha nora. E, na verdade, eu tenho visto muita coisa que a gente tem tido dificuldade, não só eu, como vários terapeutas que eu converso, como vários clientes que eu converso, que atendo, que é o seguinte: quando a gente fala assim em relacionamento abusivo, né, a gente imagina sempre aquele abusador que é caricato, assim, que é aquele homem ou aquela mulher que bate, que tem aqueles acessos de ciúmes, ou que querem controlar a vida do outro. A gente sempre imagina, né, essas figuras mais marcantes na vida da gente, né? Onde é uma coisa que é super assim, que a gente reconhece ambientes onde existe um abusador, assim como eu tô falando, onde quando essa pessoa chega, todas as pessoas no ambiente ficam incomodadas, né? Então ficam cuidando aquilo que vão falar para não dar problema, para não dar briga. Enfim, esse é um tipo de abuso, né? Assim como a gente sabe que tem abusos que não são físicos, né? Mas são agressões mentais, são agressões de sentimentos, de ameaças. Esses todos são relacionamentos abusivos, né, que a gente já conhece, que a gente já mapeou, já entendeu. Mas eu queria falar aqui nesse vídeo, foi para isso que eu vim aqui, para falar nos terapeutas que são abusadores, tá? E nisso eu vou me incluir. Eu queria dividir com vocês as minhas experiências que eu tive logo que eu comecei a trabalhar como terapeuta, e mesmo antes de ter começado a trabalhar, né, mais como terapeuta, eu já percebia esse tipo de comportamento em mim. E o que é esse comportamento? É assim: quando a gente começa a buscar um caminho, que a gente começa a perceber que aquilo faz bem pra gente, que a gente começa a encontrar saídas, recursos, que a gente começa a se tratar, que a gente começa a estudar terapias, que a gente começa a ver, nossa, olha só, isso aqui é muito bom, eu me senti muito bem. A gente começa a levar isso para dentro da nossa família. E começa a querer colocar goela abaixo de todo mundo. Então, a gente começa a mostrar para as outras pessoas, mas não de maneira amorosa e gentil. A gente quer botar goela abaixo do marido, da esposa, dos filhos. E o que acontece? Assim como a gente tem esses mecanismos de defesa que a gente cria, né, essa nossa personalidade, que a gente cria para nos defender da vida, para nos defender dos abusos, as pessoas têm os seus mecanismos de defesa, né? Então, se a gente chega para ajudar alguém de uma forma não tão amorosa, não tão gentil, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai se defender. Ela vai usar as armas que ela sempre usou para os ataques, né? Por que a gente não consegue muitos ganhos quando a gente chega de uma maneira mais incisiva?
porque as pessoas vão se defender dessa nossa ajuda. Então eu convido vocês, terapeutas, filhos, pais, a olhar para isso, né, de uma forma mais assim, como que eu posso dizer? Entendendo que nós não somos os deuses, né? A gente tem que entender que a gente tem que chegar com isso, né, com a nossa descoberta enquanto terapeutas, a nossa descoberta dessas terapias novas e maravilhosas que tem que chegar com gentileza, com amorosidade. Senão nós nos tornamos abusadores também, né? A partir do momento que a gente quer impor o tratamento, que a gente quer entregar o vidro na mão e tu tem que tomar floral de tantas em tantas horas e a pessoa larga lá na geladeira e não toma, a gente tem que entender que cada um tem o seu tempo, né? E quando a gente quer ajudar, a gente tem que chegar na pessoa com muita gentileza e com muita sutileza, né? E dar uma palhinha. E deixa a pessoa no seu tempo buscar, assim como a gente buscou. Se a gente teve essa capacidade de buscar essa melhora, por que os outros não têm? Por que a gente acha que os outros não têm? Não é mesmo? Então, assim, o meu recado, o meu convite para os terapeutas, para os pais, para os filhos que querem uma mudança, comecem por vocês. Comecem olhando para isso, né? Eu não preciso ficar mandando vídeos de autoajuda para todo mundo. Porque o dia que essa pessoa tiver que encontrar esse vídeo, ela por si só vai encontrar. Ela vai buscar e vai achar. Todos nós achamos. Porque através da sincronicidade, a gente acaba chegando aonde a gente precisa chegar, né? Isso não impede que a gente sempre se coloque a serviço do outro. A gente sempre tem que se colocar a serviço do outro, sempre. Mas se colocar a serviço é não colocar goela abaixo do outro, o que a gente está fazendo e o que a gente encontrou e o que está sendo bom para nós. Porque todo mundo tem o seu tempo, né? Então, a gente achar que o outro não está fazendo o que deveria fazer, nós estamos entrando no julgamento, né? Então esse é o meu recado, tô dando esse recado com tô me abrindo, na verdade, né? Tô me abrindo para contar que eu já fiz muito isso. E comecei a perceber que isso aí também é um relacionamento abusivo, né? Então olhem para isso também com carinho, né? Com carinho, com gentileza com vocês também. Isso tudo é muito importante. Que vocês enxerguem que a gente tem que ter gentileza com todo mundo e com a gente também. E tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo no seu lugar, tá tudo como tem que ser, tá bom? Esse foi meu recado para vocês. Um beijo, até a próxima.